Antes de nos colocarmos em oração, é importante aquietar a alma e permitir que a palavra de Deus alinhe o nosso interior. A vida cristã não começa nas palavras que dizemos em voz alta, mas na postura silenciosa do coração diante do Senhor. Para quem deseja agradar a Deus de forma sincera, uma atitude piedosa não é opcional, é uma necessidade diária. A atitude é o posicionamento interno da alma. É o espírito por trás das decisões que tomamos, o tom escondido nas palavras que escolhemos e a motivação real por trás das nossas ações. Duas pessoas podem realizar exatamente a mesma tarefa, mas Deus vê além do exterior, porque Ele sonda o coração. O Senhor não se impressiona com aparências, Ele observa intenções. Ter uma atitude segundo o coração de Deus significa desejar honrá-lo em todas as áreas da vida, não apenas dentro da igreja ou quando estamos sendo observados. Significa permitir que nossos pensamentos, conversas, escolhas e relacionamentos reflitam o caráter de Cristo. Isso é viver separado, não por superioridade, mas por pertencimento. Deus não nos chamou para nos misturarmos com os padrões deste mundo, mas para manifestarmos sua luz em meio às trevas. A Escritura nos lembra que fomos chamados para uma vida diferente porque pertencemos a Deus. Esse chamado é forte, mas também é cheio de amor, pois o mesmo Deus que chama é aquele que concede graça para viver aquilo que Ele exige. Santidade não é perfeição humana. Santidade é rendição diária. É escolher o caminho de Deus mesmo quando a carne deseja o oposto. Quando entendemos isso, percebemos que a atitude certa sustenta a fé nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. É ela que nos mantém firmes quando somos incompreendidos, quando nada parece dar certo e quando o coração é testado no silêncio. Que essa verdade encontre lugar no seu coração hoje. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários Amém ou Glória a Deus, como sinal de fé e concordância com a palavra. Uma atitude alinhada com Deus tem o poder de transformar completamente a forma como enfrentamos a vida. Um coração desalinhado pode arruinar até os melhores momentos. Transforma serviço em murmuração, bênção em orgulho e correção em ofensa. Já uma atitude guiada pelo Espírito nos mantém firmes, mesmo quando o caminho se torna difícil. Deus se importa profundamente com a maneira como vivemos nossas responsabilidades diárias. Muitos acreditam que a vida espiritual se resume à oração e aos cultos, mas o Senhor observa como nos comportamos do início ao fim da semana. O modo como trabalhamos, como lidamos com desafios e como tratamos as pessoas revela muito sobre quem governa o nosso coração. Quando passamos a entender que tudo o que fazemos pode ser feito para a glória de Deus, nossa perspectiva muda. Até as tarefas simples ganham propósito. Mesmo quando somos injustiçados, ignorados ou não reconhecidos, o nosso esforço não perde valor, porque não trabalhamos apenas para pessoas, mas para o Senhor. Nesse contexto, a atitude deixa de ser apenas comportamento e se transforma em adoração. Viver assim também nos liberta da necessidade de aprovação humana. Pessoas são instáveis. Hoje elogiam, amanhã esquecem. Quando nossa motivação está em agradar a Deus, não desmoronamos diante da indiferença ou da crítica. Seguimos firmes, porque sabemos que nossa recompensa não depende de aplausos terrenos, mas da fidelidade do Senhor. Essa maturidade espiritual nos ensina que força verdadeira não é autoconfiança, mas dependência de Cristo. Há uma grande diferença entre dizer "eu consigo" e declarar "eu permaneço porque Ele me fortalece". Essa é a força que sustenta o crente nos dias de escassez e nos dias de abundância. Que o Espírito Santo esteja ajustando sua atitude agora mesmo, fortalecendo seu coração para permanecer firme em qualquer cenário.
Se essa palavra edificou você, manifeste sua fé escrevendo "Eu confio em Deus" ou "Deus é fiel" nos comentários. Uma atitude verdadeiramente transformada por Deus sempre se revela na forma como tratamos as pessoas. Quando o coração pertence a Cristo, isso se manifesta em compaixão, paciência e disposição para servir, mesmo quando não há retorno. O Evangelho não nos chama para uma vida de reconhecimento, mas para uma vida de obediência e amor prático. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele não viveu para ser admirado, mas para cumprir a vontade do Pai e amar pessoas. O próprio Cristo deixou claro que veio para servir e entregar a própria vida. Esse é o padrão do reino. Grandeza não está em ser servido, mas em servir com um coração sincero. Servir, porém, nem sempre é confortável. Muitas vezes servimos pessoas que não reconhecem, que não agradecem e que, em alguns casos, sequer valorizam o que fazemos. Ainda assim, é nesse lugar que nossa atitude se torna semelhante à de Cristo. O amor que vem de Deus não depende de merecimento. Ele flui da graça. A palavra nos ensina a abandonar ambições egoístas e a considerar o próximo com humildade. Isso não nasce da personalidade natural, mas da ação contínua do Espírito Santo moldando o nosso interior. Quanto mais nos rendemos, mais ele ajusta nossa forma de pensar, sentir e agir. Essa transformação também alcança nossas palavras. A atitude não permanece escondida por muito tempo. Ela se revela na fala, nas reações e até na forma como nos referimos às pessoas quando elas não estão presentes. Um coração alinhado com Deus escolhe palavras que edificam, que curam e que trazem vida, mesmo quando o cansaço e a pressão tentam nos levar a reagir de forma dura. Escolher paciência em vez de impulsividade, humildade em vez de orgulho e mansidão em vez de dureza é um exercício diário. É assim que o amor de Cristo se torna visível por meio de nós. Se você deseja viver esse tipo de amor e serviço, declare isso publicamente. Escreva nos comentários: "Quero ser como Jesus" ou "Ensina-me a amar, Senhor". Nenhum coração consegue manter uma atitude piedosa por muito tempo sem uma vida constante de oração. Quando a oração é negligenciada, o interior começa a se inclinar para a carne de forma quase imperceptível. Reações impulsivas, palavras duras, ansiedade excessiva e ressentimentos silenciosos passam a ocupar espaço onde antes havia paz. Orar não significa se afastar da realidade, mas permanecer conectado a Deus enquanto vivemos a rotina. É manter o coração sensível ao Espírito durante todo o dia. É voltar ao Senhor repetidas vezes, apresentando tentações, frustrações, decisões e desejos. A oração preserva a suavidade do coração e impede que o peso da vida endureça a alma. Uma atitude segundo Deus não nasce apenas de pedidos por bênçãos externas, mas de um clamor interno por transformação. Quando oramos, também precisamos pedir que o Senhor trabalhe em nós, ajustando o caráter, corrigindo intenções e renovando a mente. É nesse lugar secreto que atitudes são formadas. Quando convidamos Deus a sondar o coração, abrimos espaço para que Ele revele áreas que precisam de cura, arrependimento e crescimento. Muitas atitudes erradas se desenvolvem em lugares escondidos, mas a luz da presença de Deus alcança até o que nós mesmos tentamos ignorar. A oração nos ajuda a responder com fé e não apenas com emoção. Ela nos ensina a ouvir antes de reagir, a confiar antes de controlar e a descansar antes de reclamar. Um coração que ora permanece maleável nas mãos do Senhor. Se você sente que precisa renovar sua vida de oração e permitir que Deus trabalhe profundamente em você, manifeste isso agora. Escreva: "Senhor, transforma meu coração" ou "Eu preciso de Ti" nos comentários.
Uma atitude que agrada a Deus é construída quando escolhemos a obediência, mesmo quando nossos sentimentos resistem. Ela se fortalece no perdão, no serviço, na fidelidade diária e na dependência constante de Cristo. Esse processo não acontece de uma vez. É um trabalho contínuo do Espírito Santo em nós. A humildade é uma das marcas mais claras de um coração transformado. Um coração humilde reconhece suas falhas, aprende com a correção e não se exalta acima dos outros. Quando o orgulho encontra espaço, ele distorce a percepção, endurece o coração e enfraquece os relacionamentos. Por isso, Deus nos chama a vigiar não apenas nossas ações, mas também nossas motivações. A gratidão caminha lado a lado com a humildade. Quando deixamos de agradecer, passamos a focar no que falta em vez de reconhecer o que já recebemos. A murmuração rouba a alegria e nos cega para a bondade de Deus presente nas pequenas coisas do cotidiano. Um coração grato, por outro lado, permanece sensível, ensinável e cheio de paz. Ser grato em todas as circunstâncias não significa ignorar a dor, mas escolher confiar no cuidado de Deus, mesmo quando não entendemos o processo. A gratidão protege o coração da amargura e nos mantém alinhados com a verdade de que Deus continua no controle. Quando permitimos que o Senhor ajuste nossa forma de pensar, aprendemos a valorizar mais a presença dele do que o reconhecimento das pessoas. A humildade nos leva a servir sem exigir aplausos, e a gratidão nos ensina a descansar mesmo quando os resultados não são imediatos. Se você deseja desenvolver um coração humilde e grato diante de Deus, declare isso agora. Escreva "Sou grato, Senhor" ou "Ensina-me a ser humilde" nos comentários. Uma atitude transformada começa na mente. Se nossos pensamentos permanecem moldados pelos padrões deste mundo, nossas reações, palavras e escolhas seguirão o mesmo caminho. Por isso, o Senhor nos chama a submeter a mente a Ele, permitindo que seja renovada pela verdade da sua palavra. Ter a mente de Cristo não significa ausência de lutas internas, mas discernimento espiritual. É aprender a identificar o que vem do Espírito e rejeitar aquilo que nasce da carne. Quando a mente é governada por Deus, nossas decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser guiadas pela sabedoria do alto. Muitas batalhas que enfrentamos não são externas, mas internas. Pensamentos de comparação, insegurança, orgulho ou autoproteção podem corromper uma atitude piedosa se não forem tratados. A renovação da mente nos ensina a pensar com humildade, verdade e equilíbrio, mesmo quando o ambiente ao redor é caótico. Submeter os pensamentos ao Senhor é um ato diário de rendição. É reconhecer que nossa lógica humana é limitada e que precisamos da direção divina para enxergar corretamente. Quando escolhemos esse caminho, aprendemos a responder com graça onde antes reagíamos com dureza. A mente renovada nos conduz a uma fé prática. Não se trata apenas de saber o que é certo, mas de viver de acordo com essa verdade, mesmo quando isso nos custa conforto, controle ou reconhecimento. Esse é o caminho da maturidade espiritual. Se você deseja que Deus renove sua mente e alinhe seus pensamentos à vontade dele, declare isso agora. Escreva "Renova minha mente, Senhor", ou "Quero pensar como Cristo" nos comentários. Um dos maiores desafios da vida cristã é lidar com o orgulho escondido. Ele nem sempre aparece de forma evidente, mas se manifesta no tom da voz, na dificuldade de pedir perdão, na resistência em servir e na necessidade constante de ter razão. Um coração orgulhoso se defende, um coração moldado por Cristo se rende. Deus nos chama a vigiar para que o orgulho não encontre espaço em nossas atitudes diárias. Quando ele se instala, endurece o coração, enfraquece a comunhão e impede o crescimento espiritual. Por isso,
O Senhor trabalha profundamente em áreas que muitas vezes preferimos ignorar, quebrando resistências e tratando intenções ocultas. Jesus nos ensinou um caminho completamente diferente. Ele escolheu o lugar mais baixo, serviu os fracos e amou sem fazer distinções. O Filho de Deus lavou pés, tocou feridas e se aproximou de quem era rejeitado. Esse é o padrão do reino, grandeza expressa em humildade. Quando nossa atitude começa a se assemelhar à de Cristo, passamos a amar pessoas que não podem nos oferecer nada em troca. Aprendemos a servir sem exigir reconhecimento e a obedecer sem negociar condições. Esse tipo de caráter não nasce da força humana, mas da obra contínua do Espírito Santo em nós. Se em algum momento o coração se tornar grande demais para servir, ele já se tornou pequeno demais para amar. Por isso, precisamos voltar constantemente ao exemplo de Jesus e permitir que Ele redefina nossas prioridades e motivações. Se você deseja que Deus trate o orgulho e forme em você um coração humilde como o de Cristo, manifeste sua fé agora. Escreva que Ele cresça ou quero um coração humilde nos comentários. Uma atitude moldada por Cristo inevitavelmente se expressa por meio do amor. Não um amor superficial ou seletivo, mas um amor que enxerga pessoas como Deus as vê. Jesus, ao caminhar nesta terra, não classificava pessoas por aparência, status, passado ou reputação. Ele via almas, dores ocultas e possibilidades de transformação. O amor de Deus nos chama a ir além de julgamentos rápidos e rótulos fáceis. Ele nos ensina a permanecer quando seria mais simples se afastar, a acolher quando a tendência natural seria rejeitar e a perdoar quando o coração prefere guardar mágoas. Esse tipo de amor não nasce do esforço humano. Ele flui da presença de Deus em nós. Viver esse amor exige maturidade espiritual. Significa amar pessoas difíceis, lidar com imperfeições alheias e responder com graça, mesmo quando somos mal compreendidos. A misericórdia se torna visível quando escolhemos não retribuir dureza com dureza, nem frieza com indiferença. O amor descrito na palavra é paciente, bondoso e firme na verdade. Ele não se alegra com o erro, mas se compromete com a restauração. Amar assim exige renúncia do ego, silêncio quando o orgulho quer falar e mansidão quando a carne quer reagir. Quando esse amor governa nossa atitude, nossos relacionamentos são transformados e nossa vida passa a apontar para Cristo de forma silenciosa, porém poderosa. É assim que o mundo reconhece que pertencemos a Ele. Se você deseja amar como Jesus ama, mesmo quando isso exige renúncia, declare isso agora. Escreva: quero amar como Cristo, ou Senhor, enche-me do teu amor, nos comentários. Uma atitude segundo o coração de Deus se revela de forma clara quando somos feridos. Nessas horas, a tendência natural é revidar, guardar ressentimento ou alimentar a mágoa em silêncio. No entanto, o caminho de Cristo nos conduz em outra direção, a do perdão, da misericórdia e da confiança na justiça de Deus. Perdoar não significa negar a dor, mas decidir não permitir que ela governe o coração. Quando escolhemos o perdão, libertamos a nós mesmos antes de qualquer outra pessoa. A amargura aprisiona, endurece e rouba a paz, enquanto o perdão cura e restaura o interior. Deus nos chama a não retribuir o mal com o mal, mas a responder com o bem, mesmo quando isso parece injusto. Essa escolha exige fé, pois confiamos que o Senhor é justo e que Ele cuida de todas as coisas no tempo certo. Quando abrimos mão de fazer justiça com as próprias mãos, damos espaço para que Deus opere. Uma atitude perdoadora também se manifesta no domínio próprio, especialmente nas palavras. O autocontrole protege relacionamentos e impede que momentos de raiva causem danos permanentes.
Aprender a ouvir mais e reagir menos é sinal de maturidade espiritual. Quando escolhemos o caminho do perdão, nosso coração se torna mais leve, nossa comunhão com Deus se aprofunda e nossa vida passa a refletir o caráter de Cristo de forma mais clara. O perdão não é fraqueza, é força espiritual. Se você sente que precisa liberar perdão ou vencer ressentimentos, faça essa escolha agora. Escreva "Eu escolho perdoar" ou "Confio na justiça de Deus" nos comentários. Uma vida verdadeiramente transformada por Deus revela mudanças que começam no interior e se manifestam no exterior. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele trabalha de dentro para fora, ajustando pensamentos, palavras, reações e escolhas. A atitude passa a ser fruto da presença de Deus e não apenas esforço humano. Quando permitimos que o Espírito nos encha, o fruto espiritual começa a aparecer de forma prática no lar, no trabalho e nos relacionamentos. A maneira como falamos, como reagimos sob pressão e como tratamos pessoas reflete quem governa o nosso coração. Uma atitude moldada por Deus aponta para Cristo mesmo sem palavras. Deus continua nos moldando dia após dia. Ele não desiste de nós quando falhamos, mas nos chama ao arrependimento sincero e à obediência verdadeira. Um coração quebrantado permanece ensinável, sensível e disposto a mudar. Essa postura atrai a graça de Deus e sustenta a caminhada cristã. Quando escolhemos viver dessa forma, nossa vida se torna um testemunho silencioso, porém poderoso. Pessoas são tocadas não apenas pelo que dizemos, mas pelo que demonstramos. A presença de Deus em nós se torna visível por meio de atitudes alinhadas com o caráter de Cristo. Que essa oração e essa palavra continuem ecoando no seu coração. Permita que Deus siga trabalhando em você, até que sua atitude reflita cada vez mais Jesus. Se essa mensagem falou profundamente com você, manifeste sua fé agora. Escreva "Amém, glória a Deus" ou "Que minha vida glorifique a Cristo" nos comentários. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre você.